A mensagem é de fortalecimento espiritual, amém? Os irmãos não estranhem o ambiente não, viu? Fica firme aí, porque o que você vai ouvir aqui hoje é uma mensagem poderosa, uma mensagem de fortalecimento espiritual. Deus nos chama hoje para um despertamento espiritual. Por isso que é pouca gente. Entende, irmãos? Os irmãos estão entendendo por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? É uma mensagem de despertamento. E eu queria estar fazendo algumas perguntas para os irmãos antes da gente começar. Eu não sei porquê, irmãos, mas os cultos doutrinários de quarta-feira, a gente estava trabalhando com o livro de Romanos, né? Eu tenho estudado bastante o livro de Romanos, a gente tem trazido uma série de mensagens, e estamos dando continuidade a esse estudo, e eu não sei porquê o Senhor tocou no meu coração para trazer uma mensagem hoje em outro livro. Então fica bastante esperto, porque hoje pode ser um divisor de águas na minha, na tua vida. Você crê que a pregação do Evangelho é preciso, é necessária? Ou não precisa de pregação do Evangelho? É necessário por quê? Qual a razão, qual o motivo que Deus deixou a pregação da palavra e para nós, pecadores, pregarmos a palavra e Deus usar as nossas vidas como pecadores, o homem pecador resgatando o homem pecador pela pregação da palavra, dirigido pelo Espírito Santo? Que coisa incrível, né? Você crê que é assim que funciona? Você crê que Deus pode me usar para falar para a tua vida hoje, transformar seus pensamentos, mudar a tua mente, mudar a tua história, fazer de você um crente produtivo? Você crê que Ele pode mudar e você fazer tudo isso com alegria, porque compreendeu a palavra? Já não que você não esteja fazendo, mas eu estou muito aquém daquilo que eu devo fazer. Você também se sente assim? Amém? Então é para isso que a palavra vem hoje, né? Você consegue discernir uma pregação entre uma pregação e um discurso? Você consegue discernir? Hoje nós vamos estar vendo essas questões, né? Você consegue manter um pensamento firme, mesmo quando percebe uma falsa doutrina pregada? Você acredita, você consegue perceber no ambiente que nós vivemos, não aqui, em todo lugar atualmente na terra, uma enxurrada de pregações que não serve para nada? Você consegue enxergar isso quando você lê o Evangelho? Você não está sentindo esse clima? Eu quero convidar os irmãos para a gente estar lendo um texto que está em 2 Pedro, no capítulo 3. Se os irmãos puderem ficar em pé, vai ser rapidinho, nós vamos ouvir, vamos ler 3 versículos. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 18, nós vamos ler. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim o versículo 18. Todos comigo? Glória a Deus. Então vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim:
Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Diga, o dia da eternidade. Amém. Agora vamos ler o versículo 12. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Diga, a vinda do dia de Deus. Agora o versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Diga, o dia do Senhor. Oh, glória! Agora os irmãos podem estar se assentando e eu vou estar discorrendo sobre essa carta, sobre esse capítulo. Essa semana eu estava, irmãos, vendo uma entrevista, alguém entrevistando pessoas na rua, e o entrevistador, ele parava as pessoas na rua e perguntava qual era a religião dela, e fazia a seguinte pergunta: você pode me dizer o que significa Páscoa? E eu não vou dizer quais as religiões que eu vi várias pessoas sendo entrevistadas. Nenhuma das que foram entrevistadas, foi entrevistado evangélico, católico, e várias, nenhuma delas sabe o que significa Páscoa. É assustador, não é? É assustador. Uns chegaram a dizer, olha, isso é um negócio que já foi superado, a gente faz a festa mais por, assim, uma questão de cultura, né? A gente já está acostumado a fazer e tal, mas isso aí já não se faz, se faz mais por festa mesmo, é um movimento cultural. É assim que caminha a fé nos últimos dias. E eu não vou ficar abismado se alguém me disser que 70% dos cristãos que se dizem evangélicos também não saibam o que é. Eu não vou pregar sobre isso. Não vou explicar aqui o que é Páscoa. Lógico, não vou. Só estou trazendo à memória dos irmãos a situação em que nós nos encontramos. Mas nós vimos aqui. Versículo 10 fala do dia do Senhor. Versículo 12 fala a vinda do dia de Deus. E no versículo 18 fala o dia da eternidade. Mas as pessoas, grande parte, não sabem nem sequer o que significa Páscoa. Mas o dia vai chegar. Meu Deus! É notório a necessidade de um despertamento espiritual. É impressionante o aumento do número de pregadores que usam da palavra de Deus sem conhecimento ou conhecendo, torcendo a verdade e trazendo uma falsa doutrina, a qual não modela os pensamentos sobre os princípios de Deus e, consequentemente, não transforma vidas. Multidões de frequentadores ou não de igreja estão passando pela vida sem nunca lhes passar pela cabeça, sem nunca pensarem no plano de redenção preparado por Deus por meio de Jesus Cristo, que terá um desfecho final em um dia específico, o dia do Senhor. Nem sequer passa pela cabeça, eles passam uma vida inteira
pela vida, sem saber do plano de redenção de Deus e que vai ter um desfecho num dia específico. Meu Deus! E a igreja está, prega-se tudo, fala de tudo, faz um bocado de coisa, mas esse dia vai chegar, meus irmãos. Esse dia vai chegar. Isso me entristece, meu irmão. Mensagens, uma chorrada, terra de ninguém essa internet. Meu Deus do céu, sangue de Jesus. Por isso, o título da mensagem nessa noite é O Dia da Eternidade. Deixa isso bem gravado, meu irmão, para que se pudesse colocar em tudo quanto é lugar escrito, o dia da eternidade, conforme está no versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim como agora, como até o dia da eternidade. Vai ter um dia que vai ser o dia específico, o dia da eternidade. Meu Deus! Então põe o nome da pregação, o dia da eternidade. Meu Deus! Baseado no texto que lemos, esse texto que nós lemos, e no contexto de todo o capítulo, né, dessa carta aí, da segunda carta de Pedro, o assunto que me foi iluminado pelo Senhor para compartilhar com os irmãos é a ocupação de uma mente inspirada por Deus em Cristo Jesus. Esse é o tema. Eu li, reli, e o Senhor me disse, fala para o povo, deixa isso gravado para que possam ver. Fala que a mente do crente ela deve se ocupar, inspirada por Deus em Cristo Jesus. Deus interage na igreja, na terra, despertando pensamentos puros nas mentes, para a edificação do corpo. É para isso que existe a pregação do Evangelho. É por isso que ele distribuiu dons na igreja. Dons de pastores, dons de mestres, dons de profeta e evangelista, e por aí vai. Para a edificação do corpo, a partir dos apóstolos. Mas isso não veio só depois dos apóstolos. Vamos voltar para o texto? E vamos entender, meus irmãos, em nome de Jesus, pelo menos esse capítulo 3, e pregar, se não no púlpito, por onde a gente andar, quando a gente for convidar alguém para vir para a igreja, quando nós vamos fazer o evangelismo no sábado, em nome de Jesus, amém? Todos vão participar desse momento. Você crê que através do evangelismo que você faz, um dia, quando estrungir a trombeta, Deus vai falar para você, vem bendito do meu Pai, aí alguém vai dizer, eu estou aqui porque Ele evangelizou eu naquele dia. Você acredita que isso pode acontecer? Nós vamos fazer isso no sábado. Quem vai, diga, eu vou em nome de Jesus. Só se você não puder mesmo, meu irmão. Mas vamos, você que está ouvindo, vendo em casa, cultuar em casa não funciona. Você não participa desse momento aqui. Eu estou olhando para cada irmão aqui e eu estou vendo o Espírito Santo falando no coração de cada um. Você não está aqui. Você precisa vir para os cultos, porque é aqui que se manifesta o poder de Deus. Não que Ele não manifesta aí, mas no momento de culto é aqui. Não existe culto online. Isso foi uma desgraça que apareceu depois da pandemia. A hora que puseram uma máscara na tua cara. Entendeu bem? Esse momento em que o Espírito Santo está falando, e eu estou olhando para os olhos dos irmãos todos. Eu vejo o Espírito Santo falando no coração de cada um. Você está aí, ó.
cultuando em casa. Ai, Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Então eu falei que o assunto hoje, o tema nosso é a ocupação de uma mente inspirada por Deus em Cristo Jesus. Deus interage na igreja, na terra, despertando pensamentos puros nas mentes para a edificação do corpo. Vamos ver? Amados, apóstolo Pedro, enviando uma carta, ele diz: amados, esta é a segunda carta que eu vos escrevo. Nas duas cartas, eu procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Faz sentido? A mente do crente, a ocupação de uma mente inspirada por Deus em Cristo Jesus, o assunto que eu vou tratar, está no texto? Tá, não está? Esse é o assunto que nós vamos tratar. A ocupação de uma mente inspirada por Deus em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui, não é? Amados, quem são os amados? A igreja, o crente. Não é o que está lá fora, o perdido, como dizem, o perdido, que não tem chance. É para aquele hipócrita que está dentro da igreja. Meu Deus. É para nós que ele está falando. Amados, essa é a segunda carta que eu vos escrevo. Nas duas cartas, eu procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Então, isso significa o quê? Que Deus interage na igreja, na terra, despertando pensamento puro nas mentes para a edificação do corpo. Vocês concordam? É isso que o texto está falando? Então agora vamos caminhar. Amém? Então, a grande questão, a grande pergunta é, segundo o texto, diante do que nós lemos, segundo o texto, para que a nossa fé seja firme, uma vez que Deus nos desperta pensamentos puros, o que nós precisamos fazer, porque essa é a nossa porção, e Deus não vai fazer por nós, o que Deus espera de nós, diante do que nós lemos, e o texto vai responder para nós essas perguntas, amém? Uma vez que Deus, através dos apóstolos, usa pregações e pregadores na igreja para falar aos corações, para redimir a nossa alma. Uma vez que Ele desperta pensamento puro, e você e eu estamos lá olhando e prestando atenção, e querendo ver sinais e prodígios, e Deus falando: não, presta atenção, molda o seu pensamento agora, eu estou revelando para você o que você tem que fazer. Eu não vou fazer por você, você vai ter que fazer. Glória a Deus. Vamos ver o que é para fazer? O que nós temos que fazer? Versículo 2: quero que vos lembreis. Ou seja, o versículo nos responde, né? O que Deus espera de nós, uma vez que Ele dá pensamentos puros, o que Ele diz para nós é que nós não devemos esquecer. Amém? Ó, quero que vos lembreis. Então quer dizer que quando um pensamento puro Deus dá na nossa mente, o nosso pensamento tem que ser ocupado por isso, e nós não devemos esquecer. Quero que vos lembreis. Do quê? Duas coisas. Vamos ver o que a gente precisa lembrar? Nós não devemos esquecer do quê? Dois princípios básicos estabelecidos por Deus no seu plano de redenção. Nós estamos falando de um plano de redenção, que o texto fala do dia do Senhor, a vinda do dia de Deus, e o dia da eternidade, no contexto, amém? E o que dentro desse contexto há um plano de redenção, amém? Esse plano de redenção, ele nos dá pensamentos puros e que nós não devemos esquecer. E o que nós não devemos esquecer? Duas coisas. Primeira, nós não devemos esquecer, tá o texto vai responder: quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas pelo santo profeta. E o que mais? São duas coisas.
Uma é as palavras que foram ditas pelos santos profetas. Então ele quer despertar pensamentos puros na nossa mente, e nós temos que ficar espertos. Ele não vai fazer isso por nós, nós temos que nos lembrar do que falaram os profetas. E mais do que? Do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Isso é pregação do Evangelho, meu irmão. Isso é pregação do Evangelho. Os irmãos estão compreendendo bem o que é uma pregação do Evangelho? Isso é pregação do Evangelho. Eu quero, então, ver esses dois pontos com os irmãos. Vamos lembrar das palavras que foram ditas pelo santo profeta no tempo passado? Está falando de um tempo passado, certo? Ó, quero que vos lembreis das palavras que já foram ditas pelos santos profetas. Se foram ditas, faz parte de um passado, antes de Jesus vir, amém? E depois é para a gente se lembrar também dos mandamentos dados por Jesus aos apóstolos, que deixaram para que a gente pregue o fundamento dos apóstolos. Não é o que eu acho, que eu penso, é o que está escrito aqui. Glória a Deus. Se quiser ter um compromisso com aquele dia específico, que é o dia da eternidade. Vai ter um dia. Quem falou sobre esse dia? Nós precisamos lembrar. E eu vou dar aqui 4 profetas do Velho Testamento, mas nós vamos ler só 2, porque senão o tempo não dá. Mas eu vou, quem quiser, depois na hora de editar, põe lá escrito lá, que é para as pessoas que tiverem curiosidade. Os 4 profetas do Antigo Testamento são Isaías, capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Amós, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Jeremias, 46, 10. Obadias, versículo 15. Então eu estou falando isso, depois, né? E Joel 2, 31 e Joel 3, 14 a 16. Então eu convido os irmãos para a gente estar vendo primeiro, vou ler só dois profetas, os outros depois, se você quiser, você pesquisa, porque não dá tempo, amém? Mas olha o que os profetas falaram sobre esse dia específico do Senhor, o dia da eternidade, o dia do Senhor, o dia de Deus. Vamos ver? Isaías, capítulo 13, versículo 6 ao 9, diz assim: chorai. Isaías falou isso antes de Jesus pisar na terra, uns 700 anos antes, todos os profetas. Chorai, pois o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. Ficarão assombrados e serão dominados por dores e ais, se angustiarão como a parturiente. Cada um se espantará com o seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Versículo 9: vede, o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir do meio dela os pecadores. Você que tem certeza que não está na igreja por medo do inferno, pode dar um glória a Deus. Agora, se isso aqui te assusta, depois você ergue a sua mão, eu vou orar por você, para que você realmente aceite o Senhor Jesus e tenha certeza de que você deseja isso mesmo, que aconteça esse dia. Oh, glória! Isso aqui não é para assustar crente. A trombeta vai estrungir.
E o teu nome Ele vai chamar. Glória a Deus. Oh, meu Deus. O que tem de crente assustado, meu irmão, com medo do inferno dentro da igreja. Ele vem para a igreja porque falaram para ele: olha, vem para Jesus, senão você vai para o inferno. Então, bom, o negócio é ir para Jesus, né? Senão eu vou para o inferno. Meu Deus, você não conhece Jesus. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer perdoar o meu, o teu pecado. Se você pecar hoje e pedir perdão, Ele está pronto para te perdoar. Ele quer que você se arrependa dos pecados, só isso. E o dia do Senhor vai vir para destruir pecador. Não é para você. Amém? Vamos ler outro? Joel, capítulo 3, versículo 14. Vamos lá. Joel, capítulo 3. Isso aqui é bom. Isso aqui os irmãos... Aqui agora muita gente vai dar glória a Deus, eu tenho certeza. Não é possível. Não é possível. Olha o que Joel fala sobre o dia do Senhor, meus irmãos. Ó, profeta, nós estamos falando do profeta ainda. Agora nós vamos falar dos mandamentos dos apóstolos também, tá? Aí vai ficar... Aí nós vamos chegar no tempo atual agora, amém? Isso aqui, profetas, tempo antigo, certo? O que o texto falou que é que os que o profeta falaram. Então é passado, amém? Joel, capítulo 3, versículo 14, diz assim: multidões no vale da decisão. Eita, vai ser o dia do Senhor, vai ser assim, vai ser um vale da decisão, meu irmão. Glória a Deus. Vai ser um dia, o dia da eternidade, como está o título da mensagem aí. No dia da eternidade vai ser um dia de decisão eterna. Versículo 15: o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Isso vai acontecer. Você crê que isso vai acontecer? Ou isso é só teologia? É só um estudo para teólogo que fala, mas não acredita em nada disso? Você crê que isso vai acontecer mesmo? Oh, glória. 16: o Senhor rugirá de Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. Ele vai chamar o teu nome, meu nome. Amém, nesse dia. Os céus e a terra tremerão. Olha que legal agora, olha. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Oh, glória! O dia da eternidade será um eterno, meu irmão, com Jesus. Então, nós vimos aqui 2 profetas. Tem mais, pois para toda aquela lista que eu dei, você pode ver que ali, mas é para você e eu não esquecer. Caminhar durante o tempo da peregrinação na terra, lembrando disso. Quero que lembreis que esses pensamentos puros, agora implantados na mente, não saia mais, não esqueça, porque Deus não vai lembrar por mim nem por ti. Somos nós que vamos fazer isso. Lembrei-se, não esqueça. E o que mais que nós não temos que esquecer? Não podemos esquecer. Voltemos lá para o 2 Pedro, versículo 3, que diz que não é para esquecer também o quê? Os mandamentos do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Isso é pregação do Evangelho. Vamos ver o que tem a ver esses últimos dias com o mandamento do Senhor dado aos apóstolos, e que nós devemos não esquecer. Vamos ver. O apóstolo Pedro, a caminho do martírio, disse nessa mesma carta, no capítulo 1, volta aí um pouquinho. Veja que
o apóstolo Pedro está enviando essa carta e ele está a caminho do martírio. E ele dá essas orientações para nós, como mandamento dos apóstolos, autoridade apostólica. Ele está falando, nós temos autoridade, nós não pregamos um evangelho segundo fábula, segundo alguma mente carnal. E vocês também não façam isso. Vocês preguem segundo, se você for falar sobre o dia do Senhor, você fala segundo o que está escrito aqui. Amém? Por quê? Porque eu tenho autoridade apostólica, diz o apóstolo Pedro. E sabe por que eu tenho? Porque eu estou caminhando para o martírio. Eu não sou um apóstolo forjado pelo homem. Eu tenho autoridade. Você deve fazer isso porque foi o Senhor que mandou eu dar para você. E aí ele diz assim, ó, versículo 14, apóstolo Pedro, mandamento dos apóstolos, amém? Capítulo 1, versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo. Está falando deixar esse meu tabernáculo, entenda, deixar esse corpo. Jesus já estava falando para ele, ó, você vai embora. Fala para o povo o que você tem que falar, põe pensamento bom na cabeça deles, e agora deixa com eles, que é eles que têm que lembrar do que você está falando. Glória a Deus, meus irmãos. E ele diz, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, procurarei, contudo, diligentemente, que em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas. Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois ele quem? Jesus, ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Meu Deus, se alguém não crê nisso aqui, num testemunho desse, precisa ser muito incrédulo. E realmente no dia do Senhor, no dia da eternidade, eu não sei, só Deus pode julgar, né? Mas não é possível mesmo, amém? Versículo 19, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo, olha, eu estou dizendo o que eu vi, mas o fato de eu ter visto é nada, porque você não deve andar pelo que você vê, você deve andar pelo que você crê. E se os profetas falaram acerca desse dia lá atrás e se cumpriu, basta você crer, e não esqueça disso nunca na sua vida, se você quiser estar em pé naquele dia do Senhor. Isso é pregação do Evangelho, né? Glória a Deus. Vamos ver outro apóstolo. Meu Deus, apóstolo Paulo também a caminho do martírio. Caminho do martírio. Apóstolo a caminho do martírio. Autoridade apostólica. Andou com o Senhor Jesus depois de ressurreto. Agora a caminho do martírio, ele dá as últimas instruções para os pastores. Quem quer ser pastor? Quem quer ser pastor aí? Quem tem dom? Quem quer ser pregador? Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4. Nós vimos que o apóstolo Pedro, a caminho do martírio, deu com autoridade apostólica algo para não se esquecer, certo? Daquele dia do Senhor, e nós vamos estar discorrendo e caminhando para o final daqui a pouco, no texto, sobre mais algumas coisas. Mas o apóstolo Pedro uma autoridade apostólica que fala sobre essas questões. Agora nós vamos ver o que nós temos que guardar e não esquecer
da autoridade apostólica do apóstolo Paulo, que caminhando para o martírio, deixa registrado isso aqui, um pouco antes de partir, de ser degolado. Ele deixa as últimas instruções para os pastores, cabeçudos de hoje, né? Que pregam tudo quanto é besteira, e não isso aqui. Meu Deus, meu Deus. Aí o apóstolo Paulo, a caminho do martírio, disse para os pastores isso aqui, ó. Toda a escritura, capítulo 3, versículo 16 primeiro, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ganhar dinheiro. Toda a escritura é proveitosa para se adquirir coisas, bens materiais. Toda a escritura é proveitosa para a gente oferecer bênçãos para os fiéis. É isso que está escrito aqui? É isso que manda os pastores fazer? E por que estão fazendo? Então vamos ver quem são eles já. Está sim, amém? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir. É para isso que serve a escritura. É para isso que existe pregação. Lembra que eu cheguei falando, pô, preciso de pregação na igreja? Para que precisa de pregação? Para isso. É para isso que existe pregação. Não é para outra coisa, né? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Quem se lembra da justiça que nós pregamos aqui? Está no vídeo aí, pode ver lá. Nós falamos sobre a justiça de Deus. Nós estamos fazendo isso, falando sobre a justiça de Deus. Glória a Deus. Para que isso? Para que existe pregação? A fim de que o homem, versículo 17, que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Para toda boa obra na caminhada, no corpo, na pregação, no evangelismo, na ajuda, no socorro, no governo. E glória a Deus, cada um com o seu dom. É para isso que existe pregação. Ninguém é transformado de outra maneira. Meu Deus, é transformado pela pregação, que corrige, exorta, repreende, ensina, prepara para a boa obra no corpo até o dia da eternidade. Oh, glória! Meu Deus! Capítulo 4, as últimas palavras dele agora, como apóstolo, e do qual nós não devemos esquecer. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Meu Deus, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Fala do tempo que passou e agora do tempo presente, e agora é os últimos dias. Em nome de Jesus, fala disso para o povo. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e todo burrice, bobeira, ensino. Vocês estão compreendendo alguma coisa que hoje fala? Em nome de Jesus, eu estou prestando para alguma coisa, meus irmãos? Quem acha que eu estou prestando para alguma coisa, dá uma glória a Deus aí. Oh, meu Deus! Olha, só isso que eu já fiz aqui, eu já vou pulando de alegria para casa, porque eu sei que eu lutei tanto. Preste atenção para o Senhor me dar uma palavra. Ele me deu uma palavra, eu estou compartilhando com os irmãos, está sendo bênção, meu Deus do céu. Eu sei que naquele dia vai acontecer coisa. Amém? Oh, Senhor.
Agora, para encerrar, vamos dar uma discorrida no texto, então, de 2 Pedro. Que agora nós vimos aqui, tudo que, né? Cadê o... Meu Deus. Onde é que eu estou aqui? Até me perdi, Senhor. Onde está a coisa de Pedro aqui? Vamos lá. Carta, né? O capítulo 3. Então nós vimos isso aqui, só até aqui, irmãos. Isso aqui dá para a gente ir embora a noite inteira, mas eu não vou não, viu? Nós trabalhamos aqui até o versículo 2. E agora nós vamos dar uma geralzinha só para ver, né? Para a gente terminar e fechar com o dia específico, o dia do Senhor. Então, tudo isso aqui e tal, beleza? Agora veja bem, o que nós temos que saber? Diz o versículo 3: sabei primeiro, que nos últimos dias, não vai esquecer, hein? Posso falando, não vai esquecer. Sabei que nos últimos dias, e você sabe o que é os últimos dias? A gente é levado a pensar que são esses dias aqui, né? Até semana que vem. Era assim que eles pensavam. É que é os últimos dias. A partir de Jesus, quando disse está consumado, até a sua volta. Até o dia da eternidade. Isso compreende os últimos dias. Eles pensavam que os últimos dias era a semana que vem. E nós somos levados a ler isso aqui, o crente, a entender que os últimos dias também é até a semana que vem. Mas só o Pai sabe quando vai ser esse dia. É uma caminhada com Cristo. Não esqueça disso. Que nos últimos dias é esse período. Aconteceu o quê? Naquela época. E o que está acontecendo hoje? A mesma coisa, é sempre assim. Satanás tentando destruir a igreja. Dentro de pregadores, dentro da igreja. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos e dizendo: mas aonde que eles virão essas pessoas, meus irmãos? É lá na rua? Ele está falando com quem aqui? É dentro da igreja, meu irmão. Dizendo, o que eles dizem, esse safado aqui? Onde está a promessa da sua vinda? Ai, meu Deus. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha que mentira. Não há pregações assim. As coisas permanecem desde o tempo da criação. Se Jesus já veio, se os profetas se cumpriu a profecia dos profetas, como é que continua tudo mesmo? Mas eles chegam e pregam isso. Não esquenta a cabeça não. Vamos pregar outras coisas. Jesus não vai voltar, então já não. E outra, será que vai mesmo? As coisas continuam tudo do mesmo jeito. Não se esqueça disso. Mas como é que eles agem, esse safado? Versículo 5. Eles de propósito, veja que eles têm teologia, eles conhecem a palavra, eles têm livros, eles conhecem, são formados, eles conhecem, mas eles ignoram de propósito. O inferno, gente, é pouco. Não esqueça disso. E não vá no embalo dessa gente. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. E aí vai, meus irmãos, eu vou terminar, porque aqui dá uma pregação, a gente pode fazer numa próxima etapa, amém? A terra foi tirada da água, e aconteceu o dilúvio, isso já aconteceu, eles ignoram isso, amém? Mas nós não podemos esquecer. Amém?
o que vai acontecer? Versículo 6. Por essas coisas, né? Falar tal, versículo 7. O que vai acontecer nesse dia? Os céus e a terra que existe agora, versículo 7. Porém, pela mesma palavra, tem sido guardado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, igreja, quando eu falo amado aqui, você fala assim, igreja, eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor individualmente? Pertence a uma igreja local? E pertence a uma igreja universal também? Que não é visível. Ela não é uma organização, ela é um organismo vivo. É assim que você está no meio do corpo de Cristo. Você entende que você é um espírito, é um corpo, é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E você faz parte de um organismo vivo cujo cabeça é Jesus Cristo. Que ele tem uma igreja e é uma igreja invisível, viva. Você faz parte de um organismo, não é de uma organização? Oh, glória. Isso é evangelho. Isso é evangelho, amém? Então, versículo 8. Amados, igreja, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não vá na onda desse pessoal. Deus não vem, Ele não vai, Ele não sobe, Ele não desce. Ele é presente, onisciente, onipotente. Olha a bondade de Deus. Não precisa ter medo desse dia, não. Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Não retarda. Vai ser na hora certa. Ele não vai adiar. E também não vai antecipar. Porque para Ele não tem tempo. Quem é limitado a tempo, espaço e circunstâncias somos nós. Ele não retarda, ainda que alguns a tenham por tardia. Agora, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas quem que vai se arrepender? Fora ou dentro da igreja? Está falando com quem? Que todos são esses? A humanidade toda? Ou os escolhidos? Hã? Nós vamos falar sobre isso ainda, amém? Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Vai acontecer isso num determinado dia. Versículo 11. Havendo, pois, não é para você esquecer disso, agora que a mente foi iluminada, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade? Como que você vai e eu exercer a fé a partir de então? Que faremos, pois? Diante dessa palavra. Glória a Deus. É isso que o apóstolo Pedro está falando para nós. Que faremos, pois, diante de tudo isso? Vai ficar parado? Não vai fazer nada? É para mim e para você essa palavra, entendeu? É uma advertência, é como é que se diz? Um despertamento. Para você que está me ouvindo, mudou, não mudou? A partir de então, que faremos com essa palavra? Nós vamos fazer o quê? Versículo 12. Aguardando e desejando ardentemente. Não é para ficar com medo, porque o dia do Senhor vem e Ele vai julgar os pecadores e vai acabar, vai enrolar, vai acabar o mundo. Não. É para você desejar mesmo ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão. Que pessoa não deve ser? Deve ser desejando isso mesmo, em santidade, crendo no Senhor Jesus.
Nós, versículo 3, nós, porém, segundo a sua promessa, não aguardamos o fogo. Nós não estamos aguardando essa maldição, essa ira de Deus. Nós estamos aguardando versículo 14, essas coisas procurando que eles aguardamos novos céus, versículo 13, e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós já falamos sobre justiça. 14, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Não é em guerra, é em paz. Amém? Os irmãos em paz, ajudando, não atrapalhando. Oh, meu Deus. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, versículo 15, como também aí ele fala do irmão Paulo, que há pontos difíceis, aquela coisa. Então você fica esperto, porque há pontos difíceis de ser entendido nas cartas de Paulo e na palavra de Deus, que você depende de mestres que saibam do que estão falando. Não vai de embalo nesses que distorcem a palavra. Olha lá, em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, versículo 16 quer dizer, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, meus irmãos, o que faremos, pois? Tendo esses pensamentos agora puro, o que faremos, pois? Né? Versículo 17, vós, portanto, amados, sabendo isso, agora que vocês sabem isso de antemão, que nesses últimos dias, do período de Jesus, quando ele está consumado até a sua vinda, vai acontecer isso no meio da igreja, e já tem acontecido desde aquele tempo. Hoje, então, agora descambou de uma vez. E tá cheio, eu não sei, porque já faz 2000 e poucos anos, está bem mais próximo agora, amém? Esse grande dia. Então, presta atenção no que você ouve, presta atenção no que você fala. Amém? Isso serve para você, para mim e para todos quantos você evangelizar. Prega o evangelho a tempo e fora de tempo, porque o dia do Senhor chegará, em nome de Jesus. Essa palavra foi benéfica para você, pode dar um glória a Deus, em nome de Jesus. Hoje foi bom porque eu tive mais tempo, né? Se por um lado faltou algum, né? O culto não foi completo, pelo menos eu tive mais tempo para concluir algumas coisas, né? E aí, se eu soubesse tocar, sabe como é que eu ia encerrar, irmãos? Se eu soubesse tocar violão, né? Hoje, se tivesse um tocador, a gente ia encerrar com um louvor que eu vou declamar ele. Eu não vou cantar. Poderia cantar, mas não vou fazer. Mas o louvor diz assim, ó. Os irmãos conhecem. Eu ia encerrar com ele assim, e a gente ia estar no clima de adoração. Imagina. O hino diz assim: quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus o meu nome proclamar. Glória, 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 aleluia. Meu nome ouvirei Jesus clamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar.
glória, 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 aleluia. Meu nome ouvirei Jesus clamar, chamar. Glória, glória e aleluia. Eu espero ouvir Jesus me chamar. Ah, que música suave há de ser para mim ouvir. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Ó que gozo vai minha alma, lá nos altos céus fluir, quando Cristo, meu nome, proclamar. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Deus abençoe os irmãos, que essa palavra possa ser um divisor de águas na vida de cada um dos irmãos, e que nunca esqueça, durante toda a caminhada, durante o tempo da nossa peregrinação nessa terra, que nunca nenhum de nós esqueça desse dia glorioso, o dia da eternidade. Amém? Que você entendeu, compreendeu? Pode dar uma glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar? Tem algum aviso?